Azevedo, sou psicóloga e treinadora comportamental, especialista em carreira e felicidade. E no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre autossabotagem. Se você tem a sensação de que, ainda que inconscientemente, adota comportamentos que atrapalham que você tenha êxito nos seus objetivos, eu fiz esse vídeo para você. Podemos dizer que, por medo dos riscos e das responsabilidades da vida, ou por conta de alguns eventos que aconteceram durante a estruturação da nossa personalidade, a gente pode acabar tendo algumas atitudes que são inadequadas e que, de alguma forma, atrapalham as nossas realizações, mesmo que a gente não tenha consciência e clareza sobre isso. Geralmente, isso tem uma origem, uma crença, onde a gente não se vê merecendo sucesso, ou até mesmo a gente subestima a nossa própria capacidade de lidar com a vitória. Geralmente, na vida, a gente sempre quer ter algo. A gente quer ter um relacionamento positivo, um trabalho que realiza, uma família feliz, dinheiro para realizar os nossos sonhos. Enfim, a gente quer ter muita coisa, né? Mas para ter esse grau de realização, a gente precisa se tornar o tipo de pessoa que suporta todo esse sucesso. Aí você vai me perguntar, né? Tati, mas como é que faz isso? Vou dizer para você que é simples, com comportamentos e ações que levam a essa autonomia. Porém, a independência para algumas pessoas pode ser apavorante. A solução é simples, mas colocar em prática, não é tanto assim. Isso é um grande desafio onde a maioria das pessoas acaba patinando. Isso porque a gente tende a ficar na nossa famosa zona de conforto. Manter-se numa condição conhecida, ainda que ela não seja tão favorável assim, né? Só que o grande problema é que a gente não se desenvolve plenamente. A gente não parte para a busca da felicidade. Se a gente não tem coragem de viver correndo os riscos, de assumir responsabilidades pelas nossas ações, por aquilo que a gente faz, e a gente acaba ficando na inércia, vendo a vida passar. E é isso que você quer? Chegar em um momento da sua vida e perceber que desperdiçou oportunidades e que não levou a vida que deseja? Até quando você vai esperar para fazer as mudanças que você necessita na sua vida? Se não agora, quando, hein? Bom, eu já estou presumindo que você tomou a decisão certa. Então, para a mudança acontecer, o primeiro passo, o mais importante, é a permissão interna. Aqui dentro tem que ser tomada uma decisão. E essa decisão, ela acontece num piscar de olhos. Talvez até você chegar a esse ponto, tenha sido necessário um tempo de preparação. Mas a decisão em si, ela é instantânea. E depois desse primeiro passo, para a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa identificar nossos sabotadores e como a gente se comporta para atrapalhar o nosso próprio sucesso. Existe um livro bastante interessante que se chama Inteligência Positiva. Ele fala sobre 10 tipos de sabotadores que agem contra o nosso sucesso e impedem a realização plena do nosso potencial. Vamos conhecê-los? São eles: o crítico. Sabe aquela voz da razão? Sabe? Esse é considerado o primeiro sabotador, o principal. E é aquele que tem um potencial muito destrutivo. Ele é um inimigo da mente. Ele faz com que você encontre defeitos em si mesmo, nos outros, nas situações. E isso gera ansiedade, estresse, culpa. Então podemos dizer que ser crítico é algo negativo? Não. Quando a voz da autocrítica está em equilíbrio, ela até pode ser positiva e gerar crescimento pessoal. O segredo está em saber balancear. A gente tem aí um outro sabotador que é o insistente. Sabe aquele perfeccionista que precisa de ordem, de uma organização extrema, que está sempre buscando a perfeição e leva isso às últimas consequências? Isso drena energia, cara, faz você viver em constante frustração consigo e gera mais ansiedade e nervosismo. Então, a mente que vive na perfeição pensa que isso só depende de você e que é sempre possível ser atingida a perfeição. Só que isso não é verdade, né? E isso acaba gerando frustração.
frustração consigo mesmo e com os outros. Saber parar de insistir, né, é uma importante decisão nesse momento. A gente tem o prestativo, que obriga a pessoa a correr atrás da aceitação e do elogio dos outros. Tenta agradar sempre, sabe? E acaba perdendo de vista as próprias necessidades. E aí se ressente. Se esforça para garantir a atenção dos outros, tem tanta preocupação com o que os outros pensam a seu respeito, e aí acaba criando uma dependência externa e perde de vista o que realmente precisa. Esse inimigo faz parecer que ganhar afeição é sempre uma coisa boa, mesmo que a qualquer preço. E no fim das contas, a frustração acaba sendo sempre a mesma. Não dá para agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Ninguém conseguiu esse feito. A gente tem o hiperrealizador. Esse é um sabotador que diz para o indivíduo que ele só é digno de validação e respeito se ele tiver um desempenho excelente, que ele tem que ter realizações constantes e ele tem de alimentar um vício grande pelo trabalho, como se necessidades emocionais, relacionamentos fossem menos importantes. Com isso, quem sucumbe a esse sabotador vai perdendo a profundidade emocional, foca só na execução da tarefa, esquece da interação social, dos sentimentos. Será que vale a pena ser um workaholic? Tem também a vítima. Geralmente esse sabotador faz você se sentir as emoções à flor da pele e para ganhar a atenção do outro. Esse inimigo da mente incentiva explosões aí temperamentais, emotivas em qualquer situação adversa. É oposto ao hiperrealizador, então valoriza os sentimentos ao extremo, cria aquela sensação de martírio, sabe? É o primeiro sintoma para fugir disso, é entender que a vitimização está longe de ser a melhor maneira de atrair atenção para si mesmo e precisa combater essa tendência de focar em sentimentos dolorosos. A gente tem também o hiperracional, sabe? É aquele sabotador que deixa a pessoa ser classificada como fria, distante, pode ser até arrogante, né? Porque coloca o racional acima de tudo que existe, né? E inclusive relacionamentos, ele alimenta uma impaciência em relação às emoções alheias, faz com que elas sejam vistas como algo indigno. E o maior problema do hiperracional é a limitação da flexibilidade nas relações íntimas e profissionais. Isso causa um desequilíbrio na certa. A gente tem também o hipervigilante, aquela ansiedade intensa com relação aos perigos que cercam. É um sentimento despertado por esse sabotador. E a pessoa está sempre ansiosa em relação a possíveis erros, acha que sempre tudo pode dar errado. É um estado de alerta constante que gera uma carga de estresse que cansa não só o indivíduo, mas quem está por perto, sabe? Todo mundo fica estressado com isso. E será que essa vigilância sem trégua é a melhor forma de evitar as situações ruins, né? A gente tem também o inquieto. Entediante é a palavra-chave para esse sabotador. A vida tem sempre que ser tensa, né? Nunca está totalmente alegre com algo, está sempre buscando alguma coisa que não é aquilo que tem. Está constantemente em busca de emoções maiores e por conta disso, né, não tem um sentimento de paz e de alegria que possa ser sentido no presente. E aí você não presta atenção no aqui e agora, perde a apreciação do que está acontecendo. E a grande ameaça é manter sempre se ocupado e nesse nível de intensidade que não permite viver as próprias experiências. Tem o controlador, né? Aquela pessoa que está sempre no comando, quer dirigir as ações, controlar. Com certeza alguém já teve um chefe assim, né? A necessidade de dirigir as ações de acordo com sua própria vontade é muito grande. Ele até pode conseguir um resultado a curto prazo com uma equipe de pessoas, mas acaba gerando ressentimento nos outros e atrapalha as relações, porque impede que o grupo exerça a sua capacidade plena. E no fim das contas, é mais um inimigo da mente que não se sustenta e que pode gerar uma reação à frustração bem intensa.
Bom, a gente tem também o esquivo, aquela pessoa que só olha para os aspectos positivos e prazerosos da situação, né? E aí adia tudo aquilo que pode não ser tão prazeroso, que pode ser um conflito. E o problema comum é que um comportamento baseado nisso, né, sufoca as questões e quando o conflito aparece, ele pode ser potencializado. Você conseguiu se visualizar em algum desses sabotadores? Às vezes até mais de um, né? Então, identificar esses sabotadores é fundamental para que a gente possa estabelecer estratégias e possa, de alguma forma, controlá-los. Definir quais são os sabotadores que estão agindo e qual é a forma mais expressiva no nosso comportamento, quais sabotadores têm mais interferência na nossa vida, ficar atento aos gatilhos, isso é, os eventos que disparam esses sabotadores e como eles entram em ação, fazem com que a gente possa perceber, né, como eles funcionam e como a gente pode interromper a atuação deles. Pois é, a gente tem a tendência em atuar de acordo com algum desses sabotadores em alguns momentos da nossa vida, é natural. Mas, na verdade, quando a gente identifica qual mecanismo está em andamento, a gente pode abandonar esse comportamento, interromper esse ciclo vicioso. Eu costumo dizer que a gente tem que substituir o ciclo vicioso e entrar num ciclo mais virtuoso. Esses sabotadores são padrões mentais automáticos e habituais e eles podem trabalhar contra você. Mas é possível atuar de uma forma positiva, desde que você identifique aqueles que agem no seu cotidiano e passe a gerir de forma que não impacte negativamente na sua rotina. É isso que eu chamo de fazer uma gestão emocional, para que nossos pensamentos não interfiram no nosso dia a dia e que a gente consiga uma melhoria do nosso desempenho, na nossa qualidade de vida, né? Porque a gente viu ali o quanto eles interferem. Somente assim a gente consegue alcançar nosso verdadeiro potencial, ser mais efetivos em nossas ações e ter resultados muito mais significativos. Uma das primeiras dicas que eu dou, além dessa percepção inicial, é justamente trabalhar conhecendo as nossas potencialidades e nossas dificuldades. Saber se apropriar daquilo que a gente tem de melhor é algo muito importante para que a gente possa ter uma consciência de mudança e daquilo que a gente precisa ajustar. Saber que lembranças, eventos, experiências da nossa vida dão margem para que esses sabotadores entrem em ação. É importante saber que a autossabotagem funciona como uma espécie de medo de ser feliz, que se estabelece de tal ponto que parece que a gente se afasta cada vez mais da felicidade. É como se a gente estivesse queimando etapas e se afastando ainda mais da possibilidade de realizar aquilo que a gente deseja. Por isso, repensar nossas atitudes é fundamental para a gente interromper esse ciclo e também para identificar os ganhos secundários. Ganhos secundários, Tati? O que a gente está tendo ali naquela situação. Alguma coisa está acontecendo na nossa vida e que está nos deixando ali acomodado com a situação. Pode parecer estranho, mas de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente está tendo ali algum tipo de conforto, algum tipo de ganho que a gente está considerando que é suficiente, que não nos favorece a enfrentar o mundo em busca daquilo que a gente deseja. Coisa louca, né? Pois é, a gente funciona assim. Portanto, a autossabotagem não gera danos só no trabalho, não, ou na vida pessoal, mas pode desencadear doenças, ansiedade, depressão, casos de automutilação como forma de punição e até problemas físicos, obesidade, diabetes, cardiopatias, entre outros distúrbios. Então, gente, é fundamental que a gente identifique que tipo de pensamento está influenciando nossas ações e atitudes frente à vida. Que a gente está tendo alguns comportamentos negativos recorrentes, é preciso olhar e pedir ajuda. Procrastinar tarefas importantes, comer compulsivamente, beber, usar drogas, não dedicar tempo para aquilo que é necessário, tentar fazer tudo sozinho, mesmo quando não está dando conta,
ter medo constante de errar, se comparar demais com os outros, tudo isso pode ser um sinal de alerta. Outro fato também que está muito ligado com a autossabotagem é o fato da gente desviar a atenção das tarefas mais importantes, deixando tudo para a última hora, para depois, o que pode culminar no fato de que algo importante possa não ser feito. Se organizar, não deixar tudo para a última hora é muito importante para que você deixe de atuar como seu próprio inimigo. Fazer terapia em casos mais estruturais ou fazer um planejamento de vida e de carreira com definição de metas e estratégias para as suas ações pode ser uma alternativa muito importante para te ajudar a agir com seriedade e responsabilidade com relação às suas próprias escolhas e para caminhar rumo àquilo que você deseja na sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Não tenha medo de contar com ajuda e, se precisar, recorra às pessoas que estão próximas a você ou à ajuda profissional. Um beijo